Gravando, gravando. Reunião do dia 1º de maio. Quem gosta de estudar, estuda até no dia do trabalho. 1º de maio, é isso aí, né? Então, bem-vindo aqui, 59 alunos, nessa reunião de trabalho de mais uma iniciação científica júnior. Eu falei para vocês que no ano que vem vamos ter 200 bolsas. Falei, não? 200 bolsas. Quer dizer, isso se mudarem o valor lá, né? Porque mudaram de 100 para 300, mas não mudaram o montante final. Ou seja, ao invés de eu conseguir convidar 300, 200 e mantiver o montante, eu vou conseguir convidar só 60. Né? Mas vamos ver se até lá as coisas se modificam. Gabriela Pereira, como vai, Gabriela Pereira, nossa monitora? Olá, professor, tudo bem? Como o senhor está? Tudo bem. A sua câmera agora ficou legal, né? Ô, Gabriela Pereira, quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. 15 anos. Você está no quê? Primeiro ou segundo ano do ensino médio? Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Quem tem mais de 15 aninhos, olha aí, ó. Gabriela Pereira, 14 anos, monitora. Primeiro ano do ensino médio. Muito bem, Gabriela. Tá? Gabriela, de todo jeito, tem uma cultura excelente professora. Né? Dicção, paciência, foco, né, Gabriela? Ok. Alberto ainda não apareceu. Tem alguém com o microfone aberto? Acho que é Gisele aí, alguém chamado Gisele. Tá bom. Emudeci ela. Então, vocês leram inicialmente, assistiram, né? Um vídeo. Não, essa aqui é da próxima. Deixa eu abrir aqui. Circular número 8. Tarefa 21. Essa era fácil. Assistir o vídeo tutorial do OpenRocket e explicar, fazer um resuminho e explicar direitinho o que era centro de gravidade, centro de pressão e estabilidade e sobre a importância do componente de massa. Ô, pessoal, o microfone aberto, fecha o microfone aí, senão tem que ficar desligando o seu microfone, tá? E aí, Raíssa Beatriz, mostra pra gente aí qual a definição de CG, CP, estabilidade e importância do componente de massa. Só um minutinho que eu vou abrir a minha tarefa. Você ainda vai abrir. Todo mundo aí, deixa tudo aberto aí, pessoal. Deixa tudo aberto, porque qualquer um pode ser chamado a fazer a sua apresentação. A gente ganhar tempo, né? Mas aqui é rápido. Eu acho que ninguém teve dificuldade em entender, né? Os conceitos de centro de gravidade, centro de pressão. Centro de pressão é um pouquinho mais difícil, né? E a importância da estabilidade do componente de massa, né? Minha conexão está horrorosa também. Esse é o Iago Oliveira. Já está dando para compartilhar a tela? Aperta o botão verde. Eu apertei. Agora sim, apareceu a capa do tutorial. Fala. Está dando para ver direitinho? Tem. Tá aqui a minha tarefa. Deixa eu só ver se eu consigo. Estou tendo um pouco de dificuldade. Pronto. A minha capa, tutorial do OpenRocket, a minha contracapa. Coloquei um sumário só para organizar direitinho. Aí, aqui é a introdução e objetivo. Eu só expliquei basicamente o que a gente ia fazer. Tudo bem. Aí, eu fiz o resumo de uma página do tutorial, do vídeo que foi disponibilizado.
Expliquei o centro de gravidade, coloquei uma foto do meu foguete, como tinha sido pedido, que eu, inclusive, coloquei no outro relatório da construção do foguete também. Expliquei o centro de pressão. Esse aí foi realmente mais complicado, um pouquinho para entender, mas aí deu tudo certo, eu reassisti o vídeo. Estabilidade do foguete e componente de massa. Fiz basicamente o que estava pedindo lá. Bem, e o que você entendeu do centro de pressão? Eu não sou muito boa explicando, mas eu entendi que basicamente vai ser a redução da força normal. Porque eu vou tentar explicar basicamente o que eu entendi do que o senhor explicou. Quando um foguete ele não está alinhado com o eixo do vetor velocidade dele, acaba que a resistência do ar pega em todas as partes do foguete. E aí vai dando várias componentes dessa força, né, perpendicular ao eixo do foguete. E aí a resultante disso vai ser o centro de pressão dele. Não sei se foi uma explicação muito boa, mas acho Perfeito, que não. Raíssa. Tá ótimo. É isso mesmo. Ah, quando o foguete tem o seu eixo, o seu eixo, né, na direção do vetor velocidade, a força de arrasto é só a força que bate na frente dele, né, impedindo ele de ir para frente, né? E essa força está, então, contrária ao eixo dele. Mas é meio inevitável que ele faça umas pequenas balançadinhas, digamos assim, né? Pequenas, tá? Pequenas. Ideal que não faça nenhum, né? Está bem feito mesmo, né? Ele não fica indo fazendo assim, né? Mas quando ele fizer isso, tá, tem as empenas, né, que forçam ele de novo a ficar com o seu eixo, seu corpo, na direção do vetor de velocidade. Mas nesse instante em que ele está inclinadinho, como você disse, né, o foguete colide, né, com o ar, ou de outra forma, o ar colide com ele, também na parte que estiver exposta ao movimento. Se ele estiver fazendo esse movimento aqui, né, o vento está batendo aqui. E aí você tem a força de arrasto, que é uma só, né? Mas ela pode ser decomposta em suas duas componentes, né? Uma que fica paralela ao próprio eixo e uma perpendicular, né? Então, onde atua, digamos, a resultante de todas essas forças é que chamamos de centro de pressão, né? Então, é equivalente ao centro de gravidade. E o centro de gravidade também é onde atua, digamos, a resultante da força-peso de cada uma das partículas, né, de massa do foguete, né? Só que o centro de pressão, de gravidade, está ali, quer o foguete esteja parado ou não, né? Embora o centro de gravidade mude de lugar à medida que o foguete perde massa. Mas isso é num instante muito pequeno, né? No nosso caso aqui, em que ele ejeta o propelente, né, a água, o ar comprimido, né? À medida que ele ejeta o material comprimido, o centro de massa muda um pouco, né? Vai para frente, né? Porque antes você tinha a massa do combustível ali, digamos assim, né? Depois disso, que ele injetou tudo, o centro de massa continua na dele, no mesmo lugar. O centro de pressão pode variar um pouquinho, né, ao longo do movimento. Se o foguete balançar mais, o centro de pressão pode ir mais para frente e mais para trás, né? Mas o ideal é que esteja sempre mais lá para trás, né? E aí as empenas são verdadeiros lemes que ajudam, né, o foguete a manter o seu eixo na direção do vetor velocidade, né? Mas muito bem. Então, Raíssa, infelizmente o resumo do software, né, ele foi feito em software não. O tutorial foi feito em 2019, ano da pandemia, né? Porque a gente não tinha como fazer lançamento de foguete nas escolas, devido à pandemia, né? E daí a gente sugeriu, então, um foguete virtual. Para isso, tivemos que ensinar as pessoas a usarem o software. Então, fizemos esse tutorial em 2019. E de lá para cá, o software progrediu, melhorou, né? E aí tem pequenas diferenças em relação à versão que usei no tutorial, né? Mas obrigado. Né? Sim, mas o tutorial ele foi muito bom e ajudou bastante também, de qualquer Não, forma. obrigado, obrigado.
Infelizmente, eu não encontrei outros para sugerir para vocês aí pela internet. Talvez tenha em outras línguas, né? Mas eu, em português, eu não encontrei outros para sugerir para vocês. Então, eu tive que fazer esse daí naquele caso. Tá? Ok. Obrigado. Pode parar de compartilhar. Júlia Soares, quer perguntar alguma coisa? Sim, o senhor estava falando do centro de pressão. Em relação ao centro de gravidade, foi pedido para amarrar barbante e descobrir onde é que fica. O centro de pressão tem como descobrir onde é que fica também? Num foguete na nossa frente? Tem por dois caminhos. Dois caminhos. Usando equações matemáticas bem sofisticadas. Tá? E o outro é um método um pouco aproximado. Então, se você pegar o seu foguete e desenhar o perfil dele num papelão, tá? Tudo bem, para cima não vai aparecer, mas você tem 4 empenas, né? Você deixa 2 aqui no plano da mesa, por exemplo, né? Aqui, né? Tá vendo, né? Então, se você desenha o perfil dele num papelão, recorta o papelão, o centro de massa, o centro de gravidade desse perfil recortado no papelão fica aproximadamente onde está o centro de pressão. Centro de gravidade do perfil recortado no papelão. Você pendura o perfil, né, no papelão recortado, né? Suspende pelo barbantinho, onde ele ficar na horizontal, ali está mais ou menos o centro de pressão. Já testei. Está um certo errinho. Melhor do que nada. Tá? Obrigada. Tá bom? Alguém quer apresentar aí alguma coisa sobre centro de pressão, centro de gravidade? Eu posso apresentar o meu por causa do desenho? Eu não tenho certeza se eu fiz o desenho corretamente. Tá bom, Maria Clara. E aí, se puder, explica um pouquinho o que é a estabilidade. Estabilidade. Tá Apareceu? aparecendo. Ok. Esse foi meu desenho do centro de pressão. As palavras cortaram um pouco, mas pelo que o senhor explicou, o que eu entendi foi mais ou menos isso. Sim, tá certo. E, então, sobre a estabilidade. O que eu entendi sobre a estabilidade é que ela depende do centro de gravidade, do centro de pressão e do diâmetro do foguete. Então, ela vai ser calculada a partir do cálculo da fórmula do centro de pressão menos centro de gravidade, dividido pelo diâmetro máximo. E com 3 resultados possíveis. Ela é uma estabilidade estável se o resultado for maior que 0. Ela é neutra se for 0 e ela é instável se for menor que isso. E não tem uma unidade de medida, porque se você colocar as unidades na fórmula, as duas vão ser unidades de medida de comprimento, então, no caso, centímetro dividido por centímetro, elas vão se anular e acaba não tendo nenhuma unidade. Correto. Chamado número adimensional. Sim. Enfim, a separação entre os 2 pontinhos, né, que é bem visível lá no software, né, que ele põe um vermelho e outro em azul, né, então é aquela distância dividido pelo maior diâmetro do foguete, né? Tá? Muito bem, é isso mesmo, né? Então é importante que a estabilidade seja maior ou igual a 1. Você está escrevendo 0 aqui, mas não, né? Porque quando o CP menos CG for igual ao diâmetro, esse número dá 1. Né? E só vai dar 0 quando o CP estiver em cima do CG. Aí não tem distância entre os dois. A distância é 0. Aí 0 sobre o diâmetro dá 0. Tá? Então, aqui na sua equaçãozinha, os possíveis resultados, a estabilidade maior do que 1, igual a 1, ou menor do que 1.
Tá bom? Tá bom. Tem equivocou, né? Ok. Centro de massa, pendurou seu foguete pelo meio dele? Aqui. Pendurei a foto. O celular ficou torto na hora de tirar a foto, mas ele estava reto. Suspenso aí pelo centro de É, gravidade. Centro de isso. gravidade ou centro de massa? CM ou CG, tá? Como a gravidade é a mesma, a extensão do corpo é pequena, então esse número é o mesmo, né? Tá bom. Você assistiu lá o vídeo tutorial? Assisti. Deu uma página e 2 parágrafos. Tá bom. Resumo. Ok. Tá bom, obrigado. Um último aqui, queira fazer a apresentação? Quem quer fazer a apresentação? Ô, Valentina, você tinha levantado a mão? Baixou a mão? Eu ia perguntar por que era dimensional, porque na hora de responder essa pergunta, eu fiquei um século tentando achar. Eu acabei no TCC de uma aluna de Física Aeronáutica da USP, de 300 páginas, tentando achar. E era super simples a resposta. Eu ia perguntar, de fato, por que que era dimensional, mas agora eu entendi. Sempre que você tiver uma unidade dividida por ela mesma, cancela as unidades. É como o π, né? É o quê? O comprimento do círculo dividido pelo comprimento do diâmetro. Comprimento sobre comprimento, né? Fica dimensional. Tá? E assim por diante, né? Ok, tá bom. Alguém mais quer fazer sua apresentação sobre essa tarefa? Tá bom, uma última pessoa aí, o Vinícius Bispo, que está entediado da vida ali. Vai lá, Vinícius. Tá conseguindo ver, professor? Fala mais alto aí. Assim, tá melhor? Tá melhor. Beleza. Algum ponto específico ou todo o relatório? Não, vai todo o relatório dessa tarefinha aí. Beleza. Eu comecei com a introdução, posteriormente o objetivo, e aqui é o resumo do vídeo. Não deve ter ficado muito diferente. Sim. E aqui eu consegui explicar sobre o CG, que na verdade é a resultante da força-peso aplicada no foguete, e também o CG é o ponto de equilíbrio do foguete. Por causa da cordinha a gente consegue comprovar isso, né? Sim. Aqui está o meu foguetinho. O celular também ficou um pouquinho torto, mas ele está suspenso certinho na horizontal. Aqui eu tentei explicar um pouquinho do CP do foguete. Eu fiz esse desenho no Paint. Mas eu expliquei não mais a teoria, e sim meio que na prática como que ele funciona. Se a gente levar em conta só a fuselagem do foguete, que está aqui, ó, só a fuselagem, Sim. a gente vai ter o CP junto do CG. Vão estar alinhados. O CG no foguete, basicamente, ele vai servir como o eixo de rotação do foguete. E todo o vento, a força do vento no foguete, no caso só com a fuselagem, o foguete vai simplesmente andar para o lado. Por exemplo, se está ali na vertical, vem o vento, ele só vai para o lado, porque a força é igual nele em todo, então ele só vai para o lado. Agora, quando a gente adiciona empenas no foguete, a gente vai estar adicionando uma área que vai ter uma maior interação com o vento. Então, o CP, a força total, vem mais para a parte onde tem maior área de interação com o vento. Nesse caso, a força da interação com o vento vai ser mais parte de trás. Então, ele vai girar em torno do CG. Correto. Muito bem. A parte da estabilidade do foguete, claro, ela varia conforme o CG e o CP, e é adimensional, como foi explicado, por causa ela se divide as unidades de medidas, e a estabilidade eu encontrei não a mesma fonte, mas o mesmo dado, que ele é estável maior que zero, neutra zero e instável menor que zero. Porque se a gente for ver, tem um intervalo onde ele é maior que zero e menor que um, e isso teoricamente é estável. Porém, num voo real, ele seria realmente instável. E ele é recomendado usar o valor mínimo não mínimo, mas
Mínimo de 1, entre 1 e 2, onde maior que 2, o foguete tem muita estabilidade, ele vai seguir a direção do vento, onde dependendo do tipo de lançamento não é tão interessante. Por exemplo, no vertical, o vento geralmente ele é horizontal. Então, se o foguete for para horizontal, não é interessante por causa da altura. E aqui está uma imagem de relação do CP e CG pelo diâmetro máximo. E o componente de massa, pela minha compreensão, depois que o projeto do foguete está finalizado, se você tem que alcançar uma massa mínima, ou então ou sua estabilidade ou seu CG não está muito ideal, você pode adicionar o componente de massa mais para a ponta do foguete para conseguir deslocar o CG e aumentar a estabilidade do foguete. E é isso. Sim. Voltando na equação da estabilidade, né? O CP é uma distância, e ela é medida entre a ponta do foguete e o ponto onde chamamos CP. Então, chama distância, né? E, claro, como o CP, como você disse, está mais perto das empenas, essa distância entre a ponta do foguete e o pontinho CP é um número maior do que a distância entre a pontinha do foguete e o CG, né? Então, essa diferença tem que ser positiva, né? Quando os dois pontos estão assim, né? CP perto das empenas e CG perto da ponta, digamos assim, né? E aí fica positivo, correto, né? Mas positivo 0,1, por exemplo, é positivo, né? Mas não é recomendado, como você mencionou aí, né? Pois o Então, CP e o CG estão muito próximos, né? Então, um isso. número muito perto de zero, dispositivo, CP e CG tem que estar muito próximo. Então, ele está muito próximo não da neutralidade, mas da instabilidade, né? E um ventinho que seja, uma empinadinha um pouquinho maior, de repente faz o CP ir para frente do CG. Lembra que o CG não muda de lugar, depois que você descarregou o propelente. Não muda. Mas o CP, ele varia, à medida que o ângulo de ataque varia. Não sei se vocês chegaram a ver a documentação do Open Rocket, mas a equação matemática que define o CP depende do ângulo entre a direção do vetor velocidade e a direção do corpo do foguete. Isso é para ângulos pequenos, tá? Então, depende do ângulo, né? Então, esse ponto, ele varia, né? Mas tá certo, espero que vocês todos tenham entendido corretamente isso daí, né? Pois tudo isso é muito útil. Mas lembre-se, então, se você quer fazer um foguete que seja muito bom, é muito difícil você medir a posição do CP. No entanto, você pode mudar. O ideal é que você tenha ter um foguete de menor massa possível, digamos assim, né? Suponha que você tem uma garrafa que aguente lá uma certa pressão máxima, que você consegue atingir. Então, você tem a pressão máxima. Você tem o peso do foguete, né? Fixo, da fuselagem, das empenas, né? É fixo. Mas uma massa que é variável é o componente de massa, que você usa para regular a separação entre CP e CG. Só que CP você não sabe bem onde está. E aí você lança o foguete, ele foi uma certa distância. Opa! E se eu diminuir o componente de massa? Eu estou levando o CG para trás. Mas estou diminuindo a massa. Mas se o foguete ainda estiver estável, ele vai mais longe. Aí você lança. Comprovei, está certo. Mas eu quero que ele vá mais longe ainda. Então, o que você tem que fazer? Vou diminuir o componente de massa um pouquinho mais. Ele vai ficar mais leve. Tudo o resto constante. O CG foi mais para trás um pouquinho. E o seu foguete foi mais longe ainda. Entendeu a ideia? Você pode ir mudando o componente de massa sucessivamente, e você vai deslocando o CG para trás devagarinho, e o seu foguete ficando cada vez mais leve, mas ainda estável. Até que chega um ponto que você está lá, digamos, com tão pouca componente de massa, que se você tirar um pouquinho mais, ele vai ficar instável. E aí eu cheguei no meu limite de componente de massa, para que eu ainda tenha uma estabilidade no voo do foguete. Mas aí você chegou à sua massa mínima, né?
Então, isso é importante ter essa percepção. Foi o que fez o Henrique Duarte, recordista, né? Lançamento de foguete com garrafa PET. Ele lançou sucessivamente o mesmo foguete, mas diminuindo sucessivamente o componente de massa. Porque o que é o ideal? Menor massa possível. Mas menor massa possível, mas ainda tendo estabilidade no voo do foguete, né? Tá? Ok, alguém quer fazer um comentário, perguntas? Não? Tá bom, obrigado. Em lançamentos horizontais, 45 graus, o que seria, onde estaria o ideal, o centro de gravidade? Do ângulo ou CP e CG? O lançamento, por exemplo, da Mobfog, qual seria o ideal? Seria totalmente alocado para a coifa? Seria uma média da coifa entre o corpo? Ou vai de cada foguete? Não, Tipo continua de válida massa. a ideia da estabilidade do foguete, mesmo sendo para um certo. Porque mesmo quando a gente faz festival de foguete e se diz lançamento vertical, ainda assim não é vertical. É coisa de 85 graus, entendeu? Mas continua válida as mesmas ideias do movimento vertical e aqui, do lançamento oblíquo, entendeu? Ok, então, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Muito bem, muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre essa tarefa? Alguém quer apresentar? Professor, eu gostaria de fazer alguns comentários. Muito bom. Ficaremos ouvindo. Bem, eu analisei os relatórios que foram apresentados e eu percebi que a maioria tem algumas referências da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Pelotas, porque caso você pesquisar o que é centro de pressão do foguete ou centro de gravidade, esses são os primeiros relatórios que aparecem, e são relatórios bem desenvolvidos e que são muito bons para serem inseridos no relatório de vocês. Então, eu achei muito interessante essa busca que os alunos tiveram para encontrar todas essas informações. Sim, isso tem uma explicação. Na Universidade Federal do Paraná, onde trabalha Carlos Henrique Martins, um doutor em engenharia aeroespacial, fez mestrado, doutorado aqui em São José dos Campos, e trabalha agora na UFPR, como chama. Ele, há muitos anos, ele trabalha com isso, entendeu? Fundou o Festival Brasileiro de Mini Foguetes, o pessoal do SEB-RD, aí onde estuda a Gabriela, até esteve lá, em Curitiba, né? E ele escreve bastante, porque ele dá aula sobre isso, entendeu? Já tem apostila sobre isso, desenhos, esquemas, equações. Então, é uma boa referência, porque é um sujeito que entende muito mais do que eu dessa área aí. Fica tranquilo, tá? Muito bem lembrado, Gabriel. Muito interessante. Oi? Eu disse que eu achei muito interessante. Sim. Sim, eu mesmo já dei uma estudada lá. Ele tem um site também, entendeu? E com certeza tem bastante material lá, tá? Ok? Isso. Eu falando que é interessante. É interessante, sim. Né? Porque é um professor que disponibiliza lá as apostilas dele, etc. Tá? Né? Fundou o Festival Brasileiro, coordenou por 5, 6 anos, depois parou. Né? Ok, vamos para a próxima tarefa, pessoal. Agora sim, hein? Deixa eu ver aí. Aí, Gabriela, escolhe alguém aí para apresentar o foguete com apogeu de 400 metros. Ok, deixe-me ver. Eu vou escolher a Cibele Beatriz. Sibeli,
Oi, boa noite. Boa noite. Então, Sibeli, mostra aí o seu foguete com um apogeu de 400 metros. Porque foguete é um veículo, como eu já disse para vocês, né? É projetado para fazer alguma coisa, né? Quer dizer, levar alguma coisa de algum lugar para outro. E, em geral, é para o espaço. Né? Ou seja, em geral, é para uma certa distância acima da superfície da Terra. A um certo apogeu. Está aparecendo só pelo zoom aqui. Agora apareceu aí a sua tarefa, viu, Sibeli? Né? Então, se vamos projetar um foguete, é para ele fazer alguma tarefa. Né? Diferente da Mostra Brasileira de Foguete, que a tarefa é vá o mais longe possível. Não é? Aqui não, né? A gente quer fazer um foguete que atinge uma certa distância, atinge uma certa altura, né? Que chegue numa certa órbita e assim por diante. Então, comenta aí, Sibeli. Eu vou começar falando que eu não consegui atingir os 400 metros porque a massa aí o apogeu estava meio que inversamente proporcional. Quanto maior a massa, menor era o apogeu, quanto maior o apogeu, menor a massa. Então, eu dei prioridade para a massa. Aí, meu apogeu... Calma, onde é que... Aí, a massa foi de 200 gramas, estabilidade em 1,21. Deixa eu E o comentar aquele apogeu foi número. 300... Volta ali, Sibeli, aquele número lá, da estabilidade. Lembra que falamos agora há pouco que a estabilidade é um número que não tem unidade? E, no entanto, o OpenRock está dizendo que a estabilidade é de 1,21 CAL. Um leigo poderia dizer que isso é caloria, abreviação de caloria, né? Mas não tem nada a ver, né? Você tem ideia do que significa aquele CAL, Sibeli? Não? Sim, ele quer dizer 1,1 vezes o diâmetro do foguete. Esse cal quer dizer calibre. Calibre é um sinônimo para diâmetro. Entendeu? Todo mundo aí. Todo mundo, claro, estou explicando para todo mundo. Né? Então, cal, na verdade, é uma abreviação de calibre, diâmetro. E é o que você obtém, né? A estabilidade é aquela separação entre os dois pontinhos dividido pelo diâmetro, né? Você passar o diâmetro para lá, vai dar a estabilidade vezes o diâmetro, que eles chamam de calibre. Tá? Então, esse que é o call ali. Tá? Continua. Eu não entendo bem o que está escrito aqui, mas... A altitude seria o apogeu, não, né? Não. Altitude, ali, altitude. Aqui está os componentes que eu usei para o foguete. As partes, peças do seu foguete. Tá. O que são esses desenhos aí? E é isso. Sibeli. A internet tá maluca, Sibeli. Oi. Oi, voltou. Tá bom. Então, o que você obteve ali? Apogeu de 288 metros, é isso? Foi 266. Sim. Eu estou vendo que você colocou quantas empenas? Eu coloquei... Calma. 3 empenas. 3 empenas. Fala em formato livre. Tá. Foi. E outra coisa, na verdade, na circular estava escrita que, uma vez colocado o motor, não podia ter mais nada atrás do motor. Tá? Você colocou todo esse rabinho aí para trás. Tá? Né?
Isso é um recurso para você deslocar o centro de pressão mais para trás, né? Então, e lá na ponta, aquele negócio tracejadinho é o centro de massa, né? É o centro, componente de massa, imagino, né? Tá? Então, então não conseguiu, porque está tudo amarrado. Aí quando você mexia na massa, mexia no apogeu, mexia na estabilidade, né? Você tinha 3 empenas, você pode ter testado com 4 empenas, maior, menor, e ainda assim você não conseguiu. Então, você não conseguiu projetar um foguete para chegar aos 400 metros, né? Bem, Eu a fiz ao todo Emanuele, de 5 foguetes. você fez 5 foguetes? E 5 eu peguei o projetos? que tive resultado melhor. É mesmo, tá bom. Eu vi que você tentou bastante, isso que é importante, testar bastante. Tá? A Gabriela quer comentar alguma coisa. Espera aí, Sibeli. Fala, Gabriela. Licença, professor. Então, eu percebi que na página 2, Sibeli, todos aqueles dados, você pode colocar na página 2, por gentileza? Obrigada. Creio que aí é como teoricamente funcionaria o seu voo. Então, ele aborda a altitude, a velocidade máxima, tudo isso, compreende? Porque quando você insere o motor no foguete, ele já simula o voo. Certo. É isso mesmo. Ele deu a velocidade máxima, o tempo de voo, várias informações, né? Mas algumas bastante técnicas, né? Que não são relevantes agora. Mas serviu para você perceber que está tudo conectado, né? A forma da coifa, o componente de massa, o diâmetro do foguete, as formas das empenas, se são 3, se são 4, espessura da empena, o peso, e assim por diante, né? Tá? Que talvez vocês não tenham percebido isso quando fizeram o foguete no nível 1, que não tinha quase nada ali de foguete, né? Foguete no nível 2, a gente deu uma receitinha bem padrão, bem simplesinha, né? Uma coisa bem parecida com essa daqui, né? E você tinha que lançar ele a 40 metros, se eu não me engano, né? 40 metros, teve gente que não conseguiu, né? Talvez porque a bomba lá não fosse muito boa, etc, né? Mas aqui está tentando aprender mais ainda para que quando você for construir novamente novos foguetes, você possa levar tudo isso em consideração, né? Importância do diâmetro, ser de repente o menor possível, empena ser menor, leve, né? Talvez 3 empenas. Se você puser 4 ou 5, você vai ver que ele vai mais baixo, né? A forma da coifa, separação do CP e CG, tudo influencia no resultado, né? Mas vamos ver outros coleguinhas aí. Pode parar de compartilhar. Luísa Santos, mostra o seu foguete, por favor. Claro, professor. Só um segundo, que eu vou para... O Romeu já escreveu aqui que ele tentou de todos os jeitos, talvez tenha feito mais que 6 foguetes, né? E conseguiu, acho que 319. Depois nós vamos ver você. O Romeu, se prepara aí, hein? Luísa Santos. Professor, está aparecendo? Está aparecendo, Luísa. Certo. Aqui está a minha capa e a folha de rosto. E aqui o meu foguete. Eu fiz ele bem simples e optei por fazer o corpo do foguete com o diâmetro interno do tamanho do diâmetro do motor. Eu consegui um apogeu de 280. Foi muito complicado para poder conseguir. E eu fiquei fazendo várias mudanças, só que só tinha uma diferença de metros. Então, basicamente isso. E uma coisa que eu fiz... Fala. Uma coisa que eu fiz que ajudou bastante foi definir a pintura dos componentes como polidos. Eu consegui um aumento de uns 10 metros com isso. Muito bem, Luísa. Muito esperta. É isso daí. Porque tem que ser lisinho. Você acabou de descobrir. Tinha essa opção lá, né?
fazer a fuselagem bem lisinha, né? Então, você já sabe, quando você Isso. colocar durex no seu foguete, você não vai deixar ele todo enrugado, né? Você vai deixar ele lisinho, né? Muito bem. Viu? Importante. O que mais? Foi basicamente isso. As aletas, porque quando eu fui pesquisar sobre os centros de pressão, eu encontrei uma videoaula era foguete modelismo, e nele o cara falava que se fosse para poder modificar o tamanho das aletas, para poder trazer o centro de pressão mais pro lado, modificaria, no caso, a altura delas. Só que quando eu ia diminuir a altura das aletas, eu tinha dificuldade muito grande exatamente por isso. Eu tentava diminuir o tamanho delas para poder melhorar a velocidade e a minha estabilidade desregulava completamente. Então, ficaram aletas bem pequenas, mas o tamanho delas foi definido depois de quase meia hora. Muito bem, é isso aí. Tem que testar, tentar até cansar, né? É, Deixa eu ver aqui. Tá bom. E, bem, 200 gramas, né? Você usou 200 gramas de massa mínima, né? Aquele isso. motor e tal, né? É que a gente não pediu para vocês exibirem gráficos, né? Mas vocês viram que no software ele exibe gráficos, né? Do movimento do foguete, etc, etc, né? E o software tem muito mais ferramentas do que as que estamos explorando no momento. E no momento que a gente queria era fazer vocês perceberem como tudo está interligado, não é? Colocou as empenas, isso vai afetar o CP do foguete, né? Vai afetar o arrasto. Então eu vou tirar as empenas, que vai ser uma maravilha. E aí fica instável, né? Entendeu? Vou colocar uma empena bem grande. Aí o arrasto é muito grande, fica bem estável, né? Tá? Ok, o Pedro Henrique escreveu alguma coisa aqui. Vamos lá, o Pedro Henrique. Então agora é com você. Obrigado aí, se tiver ali. A Luísa, né? Obrigado, Luísa. Posso parar de interromper, professor? Ou posso parar de compartilhar, professor? Pode parar. Certo. Obrigado. Pedro Henrique escreveu alguma coisa aí para entrar? É com você, Pedro Henrique. Professor, você acha que você tem preferência, por exemplo, apresentar o PDF ou apresentar o próprio servidor do OpenRocket? Ou você prefere o PDF? Se quiser, apresenta abre do próprio software. Tá. Ficou mais rápido aí. Porque eu estou com o software aberto, eu deixei ele aberto com o projeto que eu criei, e acontece que eu descobri esse projeto, eu não sei se era tão legal quando eu conversei com a monitora. Esse é o meu foguete, ele ficou meio simplesinho, mas, ó, vou colocar ele em 3D para vocês verem, dei uma pintada, e ele tem a massa de 205 gramas, com os motores, o diâmetro de 3,5, e o apogeu de 514 metros. Então, ele cumpriu 514 o metros? negócio assim. E que Isso motor aqui. que você pegou? Que motor? D12? O motor D12, o motor da circular. Acho que dá até para ver aqui nesse cantinho. Diâmetro 3.4, massa sem motores, massa com motor, apogeu, Se quiser, eu posso velocidade. apresentar também o meu PDF, que dá para ver direitinho esses detalhes do foguete. Peraí. Agora é só mostrar o PDF, né? Todo mundo está apresentando o PDF. Esse é o meu foguete, ele tem um estágio, a massa Você com pode motor voltar, aqui, por favor. o CP e o CG. O CP e o CG, a altura de massa, o apogeu, o tempo de voo e o motor que eu usei. E é isso sobre o meu foguete, que aqui os detalhes das partes. Estão perguntando aí, a Maria Eduarda quer saber qual é a espessura dos materiais aí que você usou. Eu usei uma espessura bem pequena. Tá dizendo aqui que a espessura é de 0,3 centímetros das aletas, no caso 3 milímetros. O diâmetro do tubo
A espessura dele, no caso, seria de um pouquinho menos de 1 centímetro. A espessura da ogiva, ela também entra nisso, de um pouquinho menos de 1 centímetro. E a guia de lançamento e o bloco do motor. Todos tentando cumprir ao máximo os propostos pela circular. Não. Agora, pode falar, Luiz, que você está com a mãozinha levantada, eu acho que é para mim, então. Então, Luiz, só quer falar? Fala, Só Luiz. pode botar lá. Você tá com o Open Rocket ligar aberto aí, né? No seu projeto. Sim. Tem como simular o voo de novo aí? Só Tem. E também mostrar a Simulação de especificação que voo. usou. Executar. O apogeu dá 514 metros. Deixa eu criar uma simulação com vocês aqui agora, então. Velocidade média, padrão, tudo certinho. O comprimento, simulate. E plot. O apogeu dá 514 metros. Acho que dá dando para ver se estiver apresentando tudo certinho. A curva vermelha Rapaz! é aceleração, né? Curva vermelha. Aceleração? Né? Aceleração vertical. Uma aceleração violentíssima no começo, né? E depois fica aproximadamente constante aí por uns 2 segundos, né? Tá? E depois queima, claro, vai para zero, né? E a curva azul dá o movimento vertical do foguete, né? Em função do tempo, lembra? Não é trajetória, é em função do tempo, tá? E a direita, a aceleração vertical, a escala, quer dizer, aceleração vertical. Tá. Sim, o amarelinho claro é que é a velocidade vertical, né? Então, sai do zero, cresce até uma certa velocidade, e quando termina o propelente, né? Aí vai sendo freado, né? Aí a velocidade vai caindo linearmente, sendo freada pela aceleração da gravidade, praticamente, né? Tá. Então, esse é um dos gráficos que pode ser exibido. Existe N combinações de gráficos que o software exibe. Agora, você tem certeza que você não tirou a atmosfera, né, Mamandro? Eu tenho certeza que eu não tirei a atmosfera. Está aqui, inclusive, selecionado as condições de atmosfera internacional, de padrão internacional. Atmosfera padrão, tem que usar atmosfera padrão. Não pode mexer nesses parâmetros, entendeu? Porque você está lançando no nível do mar e essa latitude e longitude é Cabo Canaveral, inclusive, nível do mar, tá? Só que o software permite você simular, você lançar de cima de uma montanha, né? Lançar sem gravidade, lançar sem atmosfera, né? Permite fazer várias maluquices, né? E o seu foguete pode estar voando, sei lá na Lua. Sei lá, vou lançar um foguete da Lua. Pronto, entendeu? Né? Então, você pode mudar até esses parâmetros todos, né? Mas, deixa eu ver aqui. Cadê? Pedro Henrique, né? Tá. Então, depois o monitor vai conferir tudo, né? Para ver... Inclusive, professor, só uma dúvida. É porque o meu monitor, eu acho que ele saiu. Pior ainda, porque ficou aberto no lugar. Tá? Era José Vitor, se eu não me engano? José Vitor. É que faz um tempo já que ele não me responde. Eu acho que ele saiu. Acho que ele mandou um e-mail agora. Né? E aí o Roberto é que fica no lugar dele. Tá, Pedro Henrique, né? E aí a Amy está perguntando quais materiais que você usou aqui. Ó. Deixa eu abrir o PDF, que no PDF está tudo certinho os materiais, e aí... Aqui. Eu usei aço para o tubo, policarbonato de Lexan para as aletas e a ogiva de PVC.
E aqui é de papel craft. Os materiais aqui bonitinhos. Eu não sei, é porque para a construção do meu foguete, eu usei até um ponto que eu achei muito interessante no vídeo que eu assisti, que o senhor falou que esse negócio do software é experimentação puramente. Então, eu fui experimentando todas as ferramentas que o software disponibilizava, respeitando as condições a circular para construir o foguete que atingisse todas as Você condições. acertou de primeira aí ou apanhou um pouquinho? Apanhei um pouquinho. É porque eu construía e não estava dando. Tem um monte de projetos meus, eu fui editando eles, e também teve alguns projetos que eu fui conversando com a monitora, e a gente foi conversando, ela falou, tira isso, porque eu acho que, como tem coisa atrás do motor, e pode ser que dê problema. E a gente foi conversando para construir esse foguetinho. E esse... Sim, mas, ô, Júlia, você pode usar os materiais que estão disponíveis lá no software, Júlia. Tá? Estão falando aí, mas é para usar os materiais acessíveis. Tudo bem, ó, o Pedro Henrique ele pode comprar lá da empresa os materiais. Está disponível, entendeu? Fibra de carbono, entendeu? Não havia limitação nisso, não. Tá? Aí o Romeu usou balsa, ele está falando aqui. Tá bom? Mas aí você é leve, mas você tem que ter 200 gramas no total, entendeu? Aí, de repente, você colocou componente de massa. Quanto você colocou de componente de massa aqui, o Pedro Henrique? É porque não estava dando a massa certinho, né? Aí a massa ela tem 50 gramas. A massa foi para, tipo assim, falar, tem massa aqui agora suficiente para chegar nos 200. Tem 50 gramas a componente. Sei. E a massa total deu 205, você falou? Uhum. Tá. E o que você acha que contribuiu para você ir ganhando apogeu? Porque certamente você começou com baixo apogeu, certo? Eu comecei com um apogeu bem baixo. Eu acho que, usando um pouquinho do que eu aprendi na atividade passada, eu entendi que um movimento bem executado do foguete seria com uma diminuição da força de arrasto. Então, eu mexi um pouco no coeficiente de arrasto da coifa, que o software tinha essa ferramenta de modificar o coeficiente de arrasto da coifa, e aí eu utilizei essa ferramenta para fazer um voo mais certinho, e aí aumentou o apogeu, consequentemente, mexendo no coeficiente de arrasto. Acho que foi o ponto que aumentou tanto a disparidade, mexendo nesse coeficiente. O formato da coifa é muito importante, né? Se você coloca um cone, simplesmente, você vê que o apogeu cai, né? Entendeu? Uhum. Mostra o foguete pronto aí, em 3D. Deixa eu retransmitir o Open Mostra para o Rocket software agora. lá. Eu deixei ele pintado. Eu pintei ele de vermelho e branco. Ele ficou bem assim. Uhum. Então, Esse qual o tubinho aqui comprimento dele? Comprimento 36 centímetros, é isso? Isso. Diâmetro 3,4, massa sem motor e massa com motor, né? Tá. E 3 empenas, né? Isso, 3 Sim. empenas. E, bem, lembre que você pode alterar a espessura das empenas, você pode alterar a borda de ataque das empenas. Borda de ataque é a parte da empena, né, que vai, né, ser atingida pelo ar, né, durante o movimento, entendeu? Isso aqui chama borda de ataque. Isso aqui pode ser retangular, se você só corta, né, mas isso aqui pode ser arredondadinho também, entendeu? Isso contribui. E o polimento, qual polimento que você usou? Eu acho que eu usei o polimento
Usei o polimento rústico mesmo, normal. Eu não deixei ele polido. Ah, ok. Muito bem. Tá bom. Parabéns. Obrigado, obrigado. O Vinícius quer perguntar Obrigado. alguma coisa? Ou de repente é com você aí. Fala, Vinícius. Bom, professor, é que pelo gráfico dele que ele demonstrou, a aceleração do motor dele durante o voo chegou a ser quase 500 metros por segundo, se eu não me engano. E pelo meu, ele chegou a ser 275. Sim, uma aceleração bem violenta, realmente. Mas, aparentemente é o mesmo motor, né? Mas mudaria tanto, porque o motor é o mesmo. Não, o próprio padrão do motor não permite essa aceleração tão grande. Então, ficou meio estranho. Porque, E por outra exemplo, se você, coisa, você pegar, por exemplo, quando você coloca o motor D12, você coloca no PDF, mostra os dados do próprio motor. Se você calcular todo o jeito possível, considerando variação de massa e tudo, não consegue uma aceleração tão bruta. e outra Então, coisa é é que estranho. o acabamento das peças dele, por ser rústico, não deixaria um apogeu tão alto, porque o coeficiente de arrasto seria muito alto. E aí, pessoal, depois você pode conversar com o Pedro Henrique aí no privado, ele pode compartilhar com vocês o próprio projeto, né? Entendeu? Não só o PDF, mas o próprio projeto. Então, eu vou perguntar aí, quem de vocês conseguiu mais que 400 metros aí? Se identifica aí. Emanuele, conseguiu? Quem conseguiu mais de 400 metros? Pode colocar no chat aqui. Estou com o chat aberto. Maria Eduarda, conseguiu? Quem conseguiu? Só o Pedro Henrique conseguiu, né? Lauro, o Lauro disse que conseguiu. Boa noite, professor. Eu não consegui 400 metros, mas eu acabei de testar aqui, mudar o coeficiente de arrasto da coifa. Ah, Apareceu que agora o é 1.700 metros. Então, tipo, Era só isso. mudar. mas aí, como é que você variou o coeficiente de arrasto? Mudando a forma da coisa? Padre. Ô, Padre. Oi? Padre, como é que você está alterando o coeficiente de arrasto? Mudando a forma da coifa? Como assim? Não, não, tipo, eu vou compartilhar a tela aqui, tentar mostrar. Estão vendo minha tela? Agora sim. Um minutinho assim. Vai em editar a ogiva e aí tem esse geral, ressalto, modificar. Aí nesse último aqui o para modificar o coeficiente de arrasto. Se coloca o coeficiente negativo, o apogeu ele aumenta muito. Sim, você tem a marcha 25. Não existe isso daí, marcha 25, entendeu? Velocidade. Então, daí acho que em condições naturais teria que colocar aqui, se eu não me engano, quando eu tiro isso aqui, ele volta para zero. Ou tem que Isso, o voltar de valor novo. inicial Acho que em dele é zero. zero, né? Deixa eu ajustar ele aqui de novo. Sim, já caiu ali, 290. Acredito que consiga 329. Sim. É isso aí. Uhum. Tá certo, olha aí. Né? Só que, para você mudar o coeficiente de arrasto, você tem que saber como fazer isso, entendeu? Né? Professor, é só mexer aqui. Não, fisicamente. Né? Como que você modifica o coeficiente de arrasto? Né? Aparentemente, é modificando a aerodinâmica do foguete, né? Entendeu? Tornando ele mais liso,
né? Com a menor área de ataque possível, entendeu? O software é cheio dos malabarismos aí. Ele permite você fazer coisas impossíveis. Ele permite você colocar o foguete dentro do motor, né? Entendeu? O software não foi feito para impedir fazer coisas, né? Ele foi feito para você projetar um foguete, construir um foguete, né? Essa que é a ideia, né? Tá? O meu está brincando aí. Me deixa a tecnologia. Né, Romeu, engraçadinho. Mostra o seu foguete aí, Romeu. Opa, professor. Boa noite. Boa noite. Vou compartilhar aqui o PDF da tarefa 22 aí, ó. Tá dando para ver? Tá dando para me ouvir? Sim, senhor. Tá. Aqui a capa, né? Padrão já. Aqui o design do meu foguete. Ficou assim, eu não consegui os 400 metros com os 200 gramas. Eu modifiquei de tudo, tentei a letra elíptica, a letra triangular, trapezoidal, tudo quanto é formato. Acabou que todos os formatos de aleta deram mais ou menos o mesmo apogeu. Acabou que eu deixei essa trapezoidal aqui, usei o motor D12, tentei deixar o tubo do foguete o mais fino possível, com o menor diâmetro, para minimizar o arrasto. A ogiva, por incrível que pareça, eu coloquei só com 1 milímetro de tamanho, porque foi o que deu o maior apogeu. Está muito estranha a sua ogiva, não é, Romeu? Eu quase fiz uma ogiva assim. Mas foi o jeito que eu fiz. Tentei todos os formatos, tentei formato ogival, parabólico, série de potência, cônico, aleta elipsoide. No final, acho que eu usei a série parabólica, que foi aqui também deu o maior apogeu. Aqui eu deixei o foguete o mais curto possível, deixei nos 30 centímetros, que era o tamanho mínimo, também para minimizar o arrasto. Deixei o foguete o menor possível, tudo visando diminuir o arrasto para aumentar o apogeu. Aí usei o motor D12 aqui, padrão, e foi isso aqui. Aí deu 200 gramas também, usei a menor massa possível. Aqui, olha, foi a série parabólica mesmo. Usei balsa em tudo e praticamente a massa toda foi no componente de massa, né? Deixei tudo da mesma espessura, né? Deixei componente de massa, 153 gramas de componente de massa. O componente de massa foi só o motor e o componente de massa praticamente que deu a massa para o foguete. Porque eu estava tentando deixar a massa mais concentrada no componente de massa para poder modificar melhor, entendeu? Precisar modificar só uma coisa, só o componente de massa para mexer no CG. E não ter que ficar modificando ogiva, ter que modificar um monte de coisa. Sim, as suas aletas têm uma massa de menos que 1 grama. Eu deixei o mais fino possível, coloquei balsa também, e foi isso que deu, ficou muito leve. Também por causa da densidade da balsa, né? Que não dá nem 0,2 gramas por centímetro cúbico. Sim, eu sei, mas com uma fuselagem tão frágil, você não vai conseguir levantar 153 gramas do chão, entendeu? Supõe que é um satélite, por exemplo, né? Entendeu? E a ogiva lá está estranha toda a vida, Romeu. Está me parecendo assim um foguete bizarro. Você não construiria um foguete para voar com uma ogiva dessa maneira, né? Eu deixei no menor tamanho, né, que era 1 milímetro, que estava lá na circular, e mesmo quando eu testei, só por testar, né, com menos que 1 milímetro, também reduziu o apogeu, quando eu deixei a ogiva com 0,5 milímetro de comprimento. Diminuiu o apogeu e aumentando, deixando mais que 1 milímetro, também diminuiu 1 milímetro. Não sei por que foi que deu um maior apogeu. Aí foi isso, com 319 metros eu tinha conseguido 400 metros, mas não com 200 gramas, só com 180. Eu fui tentando modifiquei tudo que dava para modificar, testei várias coisas, modificar a forma da aleta, tamanho da aleta, altura, o comprimento do contorno,
borda da raiz, testei tudo, comprimento da ogiva, forma da ogiva, parâmetros de forma, tudo, e não consegui passar de 319 uns 200 gramas. Muito bem, Romeu, muito bem. Você tentou de todas as maneiras possíveis, entendeu? E entendeu a interligação de todos esses parâmetros, né? Esse, no fundo, foi o objetivo dessa tarefa. Forçar vocês a aprenderem a usar um pouco do software, entendeu? E perceberem a importância de se levar em consideração todas as partes do foguete. Porque quando você modifica alguma coisa, vai influenciar o desempenho do foguete como um todo, obviamente, né? Então, em pena, vou fazer quadrado porque é mais simples, entendeu? Mas será que é triangular não é melhor? Vou fazer com 4, que é mais simples de colar. Mas será que com 3 seu foguete não vai mais longe, entendeu? Né? Com menor pressão, né? Porque o nosso combustível é pressão, né? A gente pode impor uma pressão máxima, que seria, digamos, equivalente ao volume de combustível, entre aspas, que estaria no tanque, né? Então, o seu foguete tem tanto de combustível para voar, né? E tem que ir a tantos metros, né, de distância. Ou seja, uma pressão máxima de tanto, seu foguete tem que ir em tal lugar, a tal distância. Perceberam? Que tudo isso vai estar interligado, né? Então, tudo isso é importante para você depois usar quando for construir foguetes reais, seja de garrafa PET, né? Seja de tubinho de papel, né? Seja lá com propelente sólido, né? Então, vocês têm uma visão bastante concreta da importância, né, de levar cada parte do foguete em consideração no seu projeto, né? Espessura, polimento, forma da ogiva, forma das empenas, número das empenas, a rotação das empenas, porque elas podem não ficar exatamente paralelas ao eixo do foguete, né? E assim por diante, né? O tamanho das empenas, suas empenas estão assim minúsculas aqui, entendeu? Pela proporção do foguete, né? Entendeu? E embora sua estabilidade esteja aí com 1,42, mas isso você colocou 150 gramas de massa na ponta, né? Para deslocar essa centro de gravidade para frente, né? Entendeu? Então, a gente até pode conseguir esses 400 metros, mas já beirando um foguete impossível de ser construído, né? Entendeu? E que o software, de fato, não garante que vai voar, né? Com estabilidade. Tá? Alguém mais aí quer fazer uma apresentação? Obrigado, Romeu. O professor, Fala. eu pensei aqui, né, refleti, acho que daria para ter distribuído um pouco melhor a massa, né? Ter até jogado o componente de massa um pouco mais para frente, colocando um pouco mais de massa na aleta. Dá para ter feito isso. Aham. Uma boa ideia. Viu como sobrou ainda coisa para você experimentar? Exatamente. Obrigado, professor. Ok, obrigado a você. Quem mais quer fazer mais uma apresentação? Aí, a última. Eles vão querer que eu escolha, né? Maria Flor, que está toda sorridente. Maria Flor, escolhe alguém para apresentar para nós. Para escolher alguém. Eu vou escolher a Taíla Nicole, que ela parece ser muito amigável. Nicole? Taíla Nicole. Tayane Nicole. Pelo amor de Deus. Não façam isso comigo. Não, Taíla Nicole. Não, é porque eu fiz essa tarefa morrendo, assim, eu estava doente, eu estava morrendo, grog de remédio, assim, então eu fiz tudo errado, eu vou ser humilhada.
Mas se vocês Vamos quiserem ver aprender aí, com né? seus erros, Tyler Nicole. Vamos aprender com seus erros, vai. Mas você está Ai, melhor, tá? Você está com 2 violões lá atrás, toca violão, né? Mostra o que você fez. ai, meu Deus. Foi a Maria Flor que escolheu, não Eu fui não eu, vou não. nem Eu saber não tenho explicar culpa. isso aqui. Eu não tenho culpa. Foi a Maria Flor que escolheu você. Estão conseguindo ver alguma coisa? Ô, João Vitor Araújo. Estão conseguindo ver? Estamos vendo, Tyler. Ah, não, peraí. Essa daqui é a primeira. Não, essa aqui. Eu não sei explicar essa daqui, desculpa. Ah, Tá. Tem um estágio, estabilidade bem 1,45. é. A altitude foi de 188, não consegui chegar de jeito nenhum. Parabéns para vocês que conseguiram aí. E só ogiva o corpo e as aletas. E é isso. A Narraíra está dizendo que, Tyler, você está indo bem. Acho que a Ela é da minha maioria... sala. Ela é da minha sala. A gente Ah, da sua tá me sala. animando. Tá certo, tá vendo? É isso Ai, daí. ai. Uma apoiando a outra. Muito bem, né? Uhum. E Ficou bom o teu foguete aí, ó. A Maria Eduarda dizendo aí que ficou legal. Tá? Você sabe... Ah, não, você está aí no papel, né? Tá. uhum. Mas é legal, né? A gente visualizar ele 3D, assim, vira para lá, vira para cá, tal, né? Lembra que a gente não pediu para colocar as guias, né? Que usado para colocar ele na vara de lançamento. Né? Ele não colocou, ele não era obrigado. Tá? Certo. Tá bom. Fez doente e tudo, mas conseguiu lá 188 metros. Né? Ok, obrigado, Tayana. Obrigada. Tá bom. Certo. E é isso. Quem chegou perto de 400, por favor? 390, vamos lá. Fala no chat aqui, vamos lá. 390. Ninguém? 350. 350 a 400. Quem conseguiu? O Ryan, 291. Eu falei que estava em 300. Tudo bem. Entre 290 e 300. Ryan conseguiu. A Júlia também conseguiu. Quem mais aí? 290, 292, a Júlia. Quem mais? Quem mais? Então, a Júlia ganhou por 1 metro. Ryan, vamos deixar a Júlia apresentar. Então, Júlia, apresenta o seu aí. Professor, eu vou apresentar, mas eu não posso falar muito que eu estou operada, tá bom? Oi, tadinha. Espero que esteja bem na próxima vez. O senhor prefere no PDF ou no OpenRocket? No OpenRocket. Tá bom. Então, só um segundo que eu vou abrir para o senhor. Tá abrindo aqui? Enquanto isso, eu vou colocar o PDF, que já estava aberto. Ah, tá bom. É esse aqui. Ah. Tá Não dando... apareceu ainda não. Agora vai Dá para ver aparecer. agora? Agora dá para Ok. ver. Então, eu fui fazer o foguete e eu tentei fazer a ogiva de todas as maneiras possíveis, mas eu acho que eu acabei colocando a série de hack, que foi a que me deu o maior apogeu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom. Aumenta um pouquinho aí. Tá bom. Eu percebi que tá pequeno, nem que eu tava lendo. Eu coloquei a série de hack, que foi a que me deu maior apogeu.
Eu não coloquei a guia de lançamento, porque na circular não estava pedindo, e Sim, não acho que o cliente precisava, chegou não. a Certo. perguntar no grupo, Sim. e quando eu coloquei, ela acabou diminuindo o meu apogeu, Claro, então sem eu dúvida. optei por tirar. Ahn, deixa eu ver. Assim, os materiais, eu fui testando material por material. É mesmo? Pra... Tem Sim, muito material lá, hein? sim, eu fui testando todos os materiais e acabou que eu preferi deixar esses. A ogiva ficou de isopor, que era mais leve. O Sim. tubo do corpo eu coloquei de papel, porque eu queria deixar uma massa maior que os outros dois, para não acontecer o que o senhor falou de não conseguir lançar. E as aletas de pouca cortiça, mas eu coloquei componente de massa para poder chegar a 200. Hum, assim, as aletas eu coloquei a trapezoidal. Eu tentei colocar a forma livre, mas eu não consegui me entender com o Open Rocket. Ele ficava criando uns pontos aleatórios e eu não consegui parar aquilo. Então ficou num formato completamente impossível de eu fazer. Eu consegui mais apoio que isso, mas era um formato de aleta que não teria como eu reproduzir. Então eu achei melhor colocar alguma coisa que fosse mais possível para mim. Certo. E é isso, eu vou colocar aqui o 3D. Tá bom. Calma. Aqui. Dá pra ver? Deu para ver. Como é que eu coloquei? Pronto. Eu não coloquei. Eu coloquei tudo polido, eu não coloquei pintura, porque eu não vi muita necessidade. Eu acho que o principal era o apogeu e não, tipo, deixar bonitinho. Sim. Parece que a espessura das suas empenas está muito grossa, viu, Júlia? Sim, eu fiquei. Eu fiquei na dúvida do que seria uma espessura aceitável para as empenas, justamente porque, tipo, elas acabam garantindo a estabilidade do foguete. Então, eu tava com medo de deixar muito fino e elas terem muita interferência do vento. Eu não Você sei como é que funciona. Sim. poderia ter tentado, porque eu pedi no mínimo 1 milímetro de espessura. Não sei, olhando aí Não, parece sim. que Deixa eu tem ver quanto que tá. 3, 4 milímetros aí. Tá 0,3 milímetros. Tá 3 milímetros. 3 milímetros. Deixa eu ver se colocar Poderia um. Fica... colocar um. Se colocar um, aumenta para 294, aumenta 2 metros. Tá vendo só? Viu? Agora, outra coisa é o formato delas, né? Com certeza você tentou modificar os formatos, né? Eu Delas, tentei de certo? muitas formas, mas essa Certo. foi a que me deu um maior apogeu e também foi o que eu falei. Eu tava tentando fazer alguma coisa que eu conseguisse não reproduzir completamente, porque eu não vou ter esses materiais, mas Sim, pelo menos um formato mais dentro da realidade. correto. Aham. Não, essa era a ideia. Tá? Mas, claro, vocês testaram N componentes aí, né? Aqui um pequeno exemplo, né? Ah, sim, rapidinho. Eu mudei a Fala. espessura da empena e aí a massa reduziu para 199. É Aí, lógico, né? toda vez que eu mexia na espessura de alguma coisa, diminuía a minha massa, e quando eu ia colocar a massa de volta, diminuía. O apogeu voltou ao normal, se eu aumento de novo a massa para 200. Então, realmente não faz diferença. Sim. Né? Sim, Eu tava aí com tem. muita raiva nesse momento já. É um quebra-cabeça, né? É um Com quebra-cabeça. certeza. Exatamente. Entendeu? E olha que vocês estão mexendo com poucos componentes, né? Eles estão Sim. mexendo, não estão mexendo com motor, eles estão mexendo com diâmetro, comprimento, forma da empena, componente de massa e empenas. Aí formato, espessura, número dela, ângulo de rotação. Agora, imagina um foguete um pouquinho mais sofisticado, que vai, um paraquedas embarcado, por exemplo, né? E o software permite a gente colocar paraquedas, né? Permite colocar eletrônica embarcada, entendeu? Então, ele vai ficando cada vez mais sofisticado o projeto, né? Entendeu? Ele vai dando... enfim, vai complicando bastante, né? Posso fechar a apresentação? Sim, tá, muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Tá? Pois é, vamos parar por aqui, porque tinha uma outra tarefa que era assistir a aula, né, sobre dinâmica, né? Dinâmica
é o estudo do movimento a partir das forças que atuam sobre o foguete. Cinemática é estudo do movimento, sem levar em consideração as forças que atuam sobre o foguete, sobre o corpo, né? Então, a cinemática que vocês estudaram, claro, a gente sabia que estava presente a aceleração gravitacional local, G, tá? E que vem pela força-peso, etc. Então, até sabíamos isso, né? Mas o correto é a gente determinar as forças que atuam sobre o corpo. Pode ser constantes, pode ser variáveis, pode ser variável no tempo, no espaço, entendeu? Pode depender da velocidade, pode depender, claro, do empuxo do motor. A força pode depender de várias coisas, né? Mas, enfim, a gente vai fazer uma abordagem bem simples, né? O primeiro passo é estudar a dinâmica do foguete, considerando a presença só da força-peso, né? E, com isso, a gente deduz as equações da cinemática, as equações do movimento, né? Porque aí o passo seguinte é colocar a força de arrasto, né? Ou, antes da força de arrasto, colocar a força empuxo, né? Entendeu? Vamos deduzir a famosa equação do foguete, né? E assim por diante, né? Mas, enfim, um passo de cada vez, né? Então, e essa aula, como eu estava viajando, bom, cheguei ontem à noite, eu estava, foi sexta-feira, foi dia 28, eu fui lá para o interior de São Paulo, voltei ontem, fico aqui no Rio hoje e amanhã, e dia 3 eu viajo novamente. Por isso que a aula que era dia 28, passamos para o dia 2. Então, o professor Alberto, né, vai fazer uma apresentação, mas eu pedi para vocês assistirem novamente, né, os vídeos sobre cinemática e o vídeo sobre dinâmica, né, dada pelo Vitor no ano passado. E assim você vai ter, de repente, já uma melhor ideia do que vai ser tratado, obviamente, pelo Alberto. E aí você pode entender melhor o que ele vai falar, perguntar alguma coisa que ele não entendeu, etc. Né? Bom, então, coloque aqui na sua presença. Bota o seu nominho completo aí, por favor. Todo mundo já estava com o nominho digitado aí, né? Muito bem, então, espero que o quebra-cabeça tenha sido útil, né, para vocês. Certamente brincaram bastante com o Rocket, assistiram um pouco lá do meu tutorial. Quando for possível, faço um melhor. Se alguém quiser se habilitar a fazer um novo tutorial também, fizemos, né? E nos vemos amanhã, então, às 8 da noite, né, com o Alberto, tá? E vou tentar mandar amanhã a próxima circular, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela presença. Quem não digitou o nome, digita o nome. E bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Quem quiser fazer alguma pergunta no final, fica aí. Eu só queria dizer que, apesar dessa tarefa ser muito difícil, foi assim, eu achei ela muito divertida também, porque a gente teve a possibilidade de testar cada coisinha assim, mesmo dando errado, a gente foi conhecendo. Eu me senti uma engenheira. Foi muito divertido para mim, sério. Sim, eu imagino que tenha sido um desafio, né? Ainda mais que eu acho que é quase impossível atingir 400 metros, né? Entendeu? Sim, exatamente. Então, realmente, o esperado era que a gente não conseguisse. Sim, foi de propósito. Claro, porque se eu falasse, faça um foguete que atinge 100 metros. 3 coisinhas que você mexeu, atingiu 100 metros. Você não aprendeu nada, entendeu? Quando você quebra a cabeça nas coisas difíceis, é que a gente aprende bastante. É por isso que eu dei para vocês uma missão impossível. Eu estava esperando o senhor falar isso.
Quebrar tanta cabeça para não falar assim impossível. Tá vendo? O Henrique é esperto. Ele falou, esse canal está com uma pegadinha com a gente aqui. Mas antes Não, de eu entregar os pontos, eu vou ter que tentar, né, Henrique? Eu vou ter que tentar, até provar para ele, canalha, não dá para fazer isso. Fala. Eu tentei, eu analisei assim, o senhor falando sobre a circular, e aí eu vi também lá nos tutoriais do OpenRocket fazendo lá, e eu fiquei assim, meio desconfiada. Também vi uns monitores falando algumas coisas, assim, eles não falaram, né, expressivamente, é impossível, mas eles meio que deram a entender, assim, né? Eu Tá notei certo. que era bem difícil. Os monitores fizeram com o motor D11 no ano passado, entendeu? Pô, D12 é mais poderoso, né? Entendeu? Aí depende dava para chegar perto, entendeu? Tá bom. Então, para dar a próxima circular, quer dizer, vou tentar, né, pessoal? Porque hoje e amanhã eu tenho que preparar 2 provas ainda e viajar, tá? Temos descanso? Feriado, já descansou hoje aí, tá todo descansadinho aí, tá? Ah, você, né? Mais Nada ou disso. menos, né, professor? Descanso Ah, é muito forte para pessoas que estudam integral. Amanhã a gente tem prova, aí depois muito tem bem. prova de novo. Por isso que até parei mais cedo hoje, você viu? Parei mais cedo aqui, só porque você vai fazer prova amanhã, tá? Eita, tá, Já que bom. estudou tudo, né? Ainda falta Tá? bastante coisa, né? Tem muita coisa anotada aqui já. Muito bem. Então, vai lá, tem tempo para estudar ainda. Que bom. Ok, Noemi? Tchau, Daqui para Noemi. amanhã, tchau. Nahaíra? Tchau, É uma tchau. dúvida. Uma dúvida. Emily? É, Cauê? Fala. sobre quando a pessoa tá doente, assim, ou fez uma operação, alguma coisa assim, a pessoa pode recorrer a entregar o atestado, tipo, mandar o atestado pro senhor e aí explicar a situação, e aí, sei lá, ter uma licença? Mas continua tendo 0. Hum? Pode, mas continua tendo 0. Ah, certo. É porque é bem complicado, assim, porque imagina a pessoa, sei lá, sofre um acidente bem no dia de enterrar, sei lá, imagine, mas, e aí perde a bolsa porque, por causa desse, Não perde a bolsa porque deixou de entregar uma coisinha. Perde a bolsa quando deixa de entregar algumas coisinhas, entendeu? tipo, muitas coisas, assim, se tipo, uma vez, você sofreu um acidente, alguma coisa muito drástica, assim, que Mas se você realmente, sofreu um acidente, você morreu e já perdeu a bolsa do mesmo jeito. depende. Você vai para o hospital, né? E aí, Se, por exemplo, eu entendi o ponto dela. Se, por exemplo, um aluno fica acidentado, impossibilidade de fazer uma tarefa, uma circular, que, por exemplo, tem 3 tarefas. Entrega uma delas, velho. Você está no hospital, vê o vídeo, faz resumo do vídeo, pronto. Sempre tem uma tarefa moleza, né? E manda ela mas se acidentar. deixando de entregar uma só. Tipo, o aluno fez 2 das 3 e aí a outra ele não conseguiu concluir, aí ele entrega logo só 2. Aí ele vai ter que passar a bolsa para outro aluno, porque ele não entregou essa atividade em específico. Não, por isso que eu estou falando. Sempre entrega alguma coisa. Melhor entregar alguma coisa do que não entregar nada, entendeu? Ah, certo. Tá? Porque A gente é malvado, mas nem tanto assim também. Fica tranquila, tá? ai. Tá, certo. É porque eu queria saber onde é que eu tô me metendo, porque tem certas situações, tipo, um acidente, né? Nunca se sabe. Sim. Aí tem coisas que a gente não pode controlar, e aí acontecem imprevistos. O meu é muito engraçadinho. O meu, né? Teve aqui em Barra do Piraí, safado aí. Tá? Pois é. Tá bom, pessoal. Deixa eu botar aqui finalizando as provas da UBA aqui para publicar, tá? Boa noite, professor, monitores e bolsistas. Boa noite a todos. Tá? Boa noite, professor. Professor, eu só queria perguntar uma coisa com o senhor. O senhor acha interessante fazer um modelo do foguete da Mobfog do OpenRocket
para poder calcular o centro de pressão, centro de gravidade com mais facilidade? Qual foguete? Esse do nível 2 ou da garrafa? O da garrafa PET, já Mas para Mob Fog agora. o da garrafa é difícil desenhar ele aí no OpenRocket. É difícil, mas não é impossível. Com um pouquinho de tempo você consegue dar o formato no desenho da própria garrafa, entendeu? Entendi. Né? Se tirar a medida, tudo da garrafa e da... Dá para deixar bem parecido, assim, né? Porque a ponta, você não precisa usar uma ponta de uma tampinha, você pode usar uma ponta parabólica que dá para fazer. Tem com massinha de modelar, né? Você pode fazer uma massinha, uma pontinha parabólica, né? Entendeu? Mas aí vê a massa dela e distribui ela na pontinha da garrafa e pronto, dá o formato parabólico, né? Entendeu? O corpinho já é cilíndrico, é mais na saída lá embaixo, né? Você tem que umas conexões aí que são arredondadinhas, né? Então dá para colocar lá atrás, entendeu? Dá para fazer. Né? Mas você pode tentar, porém o bom mesmo é fazer testes, né? Com um foguete real, né? Obrigado, professor. Boa noite. Até a próxima reunião. Tchau, tchau.